Vamos ver aqui, os mangás estão mudando do canal Ink Anime. Bora lá. Ink Anime. Após a Segunda Guerra Mundial, o Japão buscava se recuperar de uma grande ferida histórica, que é lembrada até os dias de hoje. Ainda assim, o Japão encontrou nos mangás um sopro de alívio. Desde então, essas pequenas histórias se tornaram cada vez mais populares e importantes para a cultura e economia do país. Com o tempo, animes e mangás foram se expandindo misteriosamente ao redor do mundo, encantando inúmeras pessoas com a cultura japonesa. Dragon Ball, Naruto, Sword Art Online, Shingeki no Kyojin e Kimetsu no Yaiba. Cada uma dessas obras serviram como uma peça fundamental nessa grande Porta de entrada, né? expansão global dos animes e mangás. E essas obras representam indiretamente um período de mudança no mercado. Dragon Ball e a Era de Ouro, Naruto e a Era Big Tree, Sword Art Online com o boom das web novels e isekais, Shingeki no Kyojin com o retorno de tópicos mais adultos nas obras shonens e Kimetsu no Yaiba. Sim, Shingeki é a porta de entrada pra caralho. A quantidade de pessoas que nunca tinham visto anime e começaram a ver anime por Shingeki no Kyojin é colossal. Tanto é que tem um meme da época, né? Que todo evento de anime você só via cosplay de Shingeki no Kyojin. Tá todo mundo de cosplay de Shingeki no Kyojin. Você ficava, ai meu Deus do céu. Com a era mainstream e digital de animes e mangás. Atualmente, a indústria de mangás tem passado por grandes mudanças que refletem o estado atual do Japão. Desde o estouro da bolha econômica em 1990, o Japão adquiriu uma dívida enorme, estagnando assim a sua economia. Para piorar, a taxa de natalidade do país diminui a cada ano. Com menos jovens presentes no país, a sociedade japonesa envelhece precisando continuar trabalhando para se sustentar. Mas como isso tem afetado os animes e os mangás? Hoje vivemos... A forma que isso tem mais afetado, pelo menos que a primeira coisa que me vem à mente, é que a faixa etária das revistas está mudando. Então a Shonen Jump antes era tipo pra galera 12 a 18, com boa parte das pessoas tendo 15. Hoje em dia, metade dos consumidores da Shonen Jump tem 18 anos. É por isso que você vê uma mudança geral no tom das obras e tudo mais. Estamos numa era digital, onde animes se tornaram mainstream, mas isso também criou uma grande necessidade de produzir cada vez mais conteúdo, gerando assim uma sobrecarga e inflação na indústria. Além disso, o Ocidente tem se tornado cada vez mais relevante para o país, positivamente e negativamente. Também porque, como não tem gente suficiente para consumir lá, eles têm que começar a exportar, né? Cara, assim, eu acho que no final vai dar um colapso muito tenso, porque não tem criança suficiente, tem muito velho. Então, que tal batermos um papo sobre isso, hein? Pois vem comigo. No ano passado, um excedente de quase 1 milhão de mortes em relação ao número de nascimentos fez o Japão ter o maior declínio populacional da história. Com o envelhecimento da população e as baixas taxas de natalidade, o primeiro-ministro japonês Shigeru Ishiba descreveu a crise demográfica de seu país como uma emergência silenciosa. Esse já é o 16º ano consecutivo de declínio. Aí outra coisa que eles tentam fazer é, tá caindo a natalidade, você começa a trazer muito imigrante, muito imigrante. Só que esses imigrantes, eles não passam por um processo de naturalização, né? E eles acabam, em vez de se adaptar à cultura, eles querem mudar o local para aquele local virar a cultura deles. E aí você começa a ter várias tensões sociais e coisas do tipo, e aquele negócio, né? Tipo, você não gosta do Brasil e vai pro Japão, e você continua agindo como brasileiro lá, porra, aí você também é um idiota, né, cara? Você vai pro Japão, não respeita a cultura dos caras, joga lixo no chão, fica escutando som alto, porra, quer dar jeitinho brasileiro, quer dar golpe nos outros. Aí daqui a pouco, se tiver muitas pessoas igual você lá no Japão fazendo essas mesmas coisas, parabéns, você transformou o Japão num buraco de merda igual ao Brasil. Populacional no Japão, o que gera pressões sobre os sistemas de previdência e de saúde do país. Para vocês terem uma noção, pessoas com mais de 65 anos agora representam quase 30% da população. E como isso tem afetado a indústria de mangás?
As revistas japonesas têm tido dificuldades mercadológicas, precisando assim se adaptar à situação atual. Se tratando de revistas shonen e shoujo, suas versões físicas sofreram um aumento de preços. É importante ter em mente que esse tipo de revista possui um preço acessível para que adolescentes consigam comprar cada edição com a mesada de seus pais. No entanto, o cenário está mudando. Até mesmo os tankobons, ou volumes colecionáveis, aumentaram de preço, ou seja, manter uma coleção de um mangá específico tem um custo muito maior do que antigamente. Mangás de longa data e com muitos volumes, como Detetive Conan, Hajime no Ippo e One Piece, são mais desvantajosos de se colecionar do que antigamente. E ainda por cima, eles consomem muito espaço, e isso é algo que pode fazer com que muitos japoneses pensem duas vezes antes. Que espaço nas áreas metropolitanas do Japão, nossa senhora, caro pra cacete. Eu acho que Tóquio tem um metro quadrado mais caro do mundo? Eu não lembro se é, se não é um dos mais. De querer criar uma coleção dessas obras. Com o aumento nos preços e diminuição populacional, vender acima de 10 mil cópias no primeiro volume pode parecer pouco, mas no mercado atual, estrear uma obra totalmente inédita acima dessa marca já te coloca entre as 10 maiores estreias do ano. Claro que essa regra não vale para obras que representam IPs famosas, que estejam lançando adaptações para mangás ou spin-offs. Atualmente, o maior percentual de leitores em revistas shonen e shoujo são pessoas acima de 18 anos. Ou seja, o público não tem parado de ler essas demografias, mesmo depois de alcançar a maior idade, o que não acontecia antes. Dessa forma, essas revistas não apenas tiveram que adaptar seus preços, mas também o seu conteúdo. Basicamente, os mangás dessas demografias estão voltando a ser mais violentos, ou tocar em tópicos maduros, para se adaptar ao público atual. E com a Shogakukan banindo a divisão demográfica em suas premiações e as avaliando na mesma categoria, um limbo demográfico paira sobre o mercado, tendo obras que conversam com o público adolescente e adulto ao mesmo tempo. No entanto, não é possível existir uma fusão demográfica completamente, pois o conteúdo de um seinen ou jousei é muito diferente do shonen e shoujo, mesmo que venhamos a ter obras seinen como Bot-de... Tudo bem que o Frieren não acho que sai numa revista Josei, né? Mas eu não sei se ele usou a personagem de exemplo, não a obra, né? Rock ou K-On! O que as definem como parte dessa demografia é a variedade e dificuldade dos kanjis utilizados na obra. Exatamente, que a gente já falou muitas vezes aqui, que não é só tema e violência e coisas do tipo que determinam a demografia, mas também, principalmente, o nível de complexidade da escrita. Não narrativa, mas a escrita da língua, por causa do sistema de kanji e coisas do tipo, né? Então o Kodomo vai usar apenas alguns kanjis, até tantos. Shonen e Shoujo vai usar até tantos kanjis. Seinen e Josei vão usar até tantos outros kanjis. Que é basicamente ensino fundamental, que é tipo a alfabetização, primeira série, aí você vai ter até a 8ª série, que é tipo nono ano agora, né? E, ou talvez ensino médio e o de faculdade, né? Vida adulta e tal. Tem as diferenças lá no Japão, dos kanjis que você aprende em cada época da vida. Que podem fazer estudantes do ensino fundamental e médio terem dificuldades de leitura, inviabilizando ainda mais a união completa entre essas demografias. O mesmo vale para a união entre o tipo de coisa que não funciona exatamente aqui no Ocidente, né? Os gêneros dos leitores. Atualmente, mesmo havendo mais leitores consumindo revistas como a Shonen Jump, que é voltada para o público adolescente masculino, o contrário não acontece. O percentual... Vou botar 1.25x porque eu tô com fome e quero comer logo. O percentual de homens lendo revistas shoujos, como a Hanato Yume, não aumentou. Ou seja, ainda existe uma diferença majoritária do que homens e mulheres desejam consumir se tratando de mangás no Japão. Enquanto revistas voltadas para adolescentes tentam atingir públicos um pouco mais velhos, revistas Kodomo, que são voltadas para o público infantil, estão tendo ainda mais dificuldades. Com a diminuição anual de crianças no Japão, revistas como a CoroCoro Comics não podem expandir o alcance de suas histórias,
ou ajustar os preços de suas revistas sem perder o público. Ou seja, elas preços de suas revistas sem perder o público. Tem que ser acessível para a criança comprar. Eu não sei, uma boa dúvida. Revista Kodomo é criança que compra ou os pais que compram para criança? Ou seja, elas precisam lidar com um outro tipo de desafio ainda maior para sobreviver. Mas e aí? Tá gostando do vídeo até aqui? Então que tal você deixar aquele incentivo com o seu like, hein? Se você procura conteúdo de qualidade, então vê o lugar certo. Aqui você encontra discussões e várias recomendações, seja de animes ou de mangás. Portanto, não deixe de se inscrever, hein? O ano de 2025 tem sido o pior ano comercial para as revistas shonens, o que nos leva a mais 2 problemas que estamos tendo na indústria: a dificuldade de encontrar novas obras e de conquistar novos leitores. A Shonen Jump, por exemplo, encara uma situação complicada. 2026 promete ser um ano muito turbulento para a revista, onde teremos o fim de Nigejoso no Wakagimi, Ao Hako e Sakamoto Days. Fora que nada impede de outras obras acabarem também, como Witch Watch. Para piorar, o desempenho da revista em 2025 em encontrar novas obras tem sido completamente desastroso, com Por isso que eles estão tentando expandir para o ocidente. Não só das obras japonesas, mas pegar ocidentais para fazer obras. Manga Plus Creators é uma iniciativa disso. Tá rolando umas coisas que eu não posso contar. A Kodansha ou a Shogakukan, agora eu não lembro, abriu um site para autores ocidentais e falando como fazer mangá e chamando para fazer mangá. E várias outras coisas, né? A Viz está com um departamento da Shueisha, eu acho, para mangás ocidentais. E várias outras coisas assim, né? Que eles estão querendo treinar essas pessoas para eles começarem a ganhar dinheiro com ocidentais fazendo mangás para ocidentais, mas levando dinheiro para o Japão. Um grande sucesso sendo encontrado até o momento, enquanto no ano passado, It the Witch foi o único grande sucesso de destaque. Mas a situação também não é muito melhor para as demais revistas. A Shonen Magazine encontrou só um grande sucesso esse ano, enquanto a Sunday apenas 2. Parece que estamos vivenciando um período de grande escassez na indústria. Até mesmo os tradicionais Battle Shonens estão tendo dificuldade de vingar no mercado com novas obras. Mas a situação é ainda pior para os mangás de esportes, que estão praticamente inexistentes nas lineups das revistas shonens. Blue Lock foi o último sucesso recente encontrado dentro do gênero, só que a obra é de 2018, ou seja, fazem 7 anos que não vemos nenhum grande sucesso comercial no gênero dentro das revistas shonens. Mas vou deixar para me aprofundar nesse assunto em um vídeo futuro, senão esse aqui fica muito maior do que deveria, me dá problema de edição. A questão é como eu falei, as revistas shonens estão tendo dificuldade de encontrar novas obras que façam sucesso e que sejam capazes de renovar as lineups das revistas, como também agradar o público fiel e os leitores casuais. Nesse cenário, as redes sociais se tornaram uma grande concorrência. Para se ter uma noção, o tempo que o público utilizava para realizar atividades externas, assistir televisão e, obviamente, ler, passou a ser ocupada pelo uso das redes sociais com mais frequência, mesmo ainda sendo... Inclusive, eu tô parando cada vez mais de usar rede social, porque não sai nada de bom disso. Eu só vou usar para trabalho, nem para conectar com as pessoas é bom. Então, a quantidade de tempo livre que você ganha quando você para de scrollar antes de dormir, no meio da tarde, é absurdo. Sua produtividade aumenta 10 vezes. Nos países que mais lê no mundo, esse percentual tem diminuído. Por exemplo, o uso de smartphones em 2012 era de 11,2%. Já em 2022 já alcançava 90%, chegando a 97% entre idades de 20 a 59 anos. O tempo médio de uso da internet também aumentou consideravelmente, passando de 2 horas para 7 horas por dia. A popularidade durante a pandemia de aplicativos e sites como a Jump Plus e a Magazine Pocket fez o mercado ter que se readaptar. Tudo só começou a dar sinais de estabilidade no pós-pandemia, e com o fim de várias obras exclusivas dessas plataformas. É aí que o mercado digital também começou a ter problemas para encontrar obras que fizessem o mesmo nível de sucesso que Spy Family, ou algo próximo disso. Animes e merchandise sempre foram a melhor forma de promover um mangá, só que atualmente essa necessidade é ainda maior do que antes, já que são raras as obras que conseguem vender acima de 10 mil cópias sem ter um anime. Desde o anime de Kimetsu no Yaiba... Pra tu ter uma noção, né? Vender mais de 10 mil cópias sem ter um anime. A gente vê as vendas iniciais do Big Tree, era tipo 300 mil unidades, 400 mil unidades. Hoje, sucesso sem anime é 10 mil cópias.
As pessoas não têm noção do que foi o Big Three. Não tem. Não tem. Simplesmente não tem. A indústria decidiu investir ainda mais em qualidade de animação, começando a adotar mais o formato por temporada do que o método contínuo de produção. O problema é que ela está sobrecarregada de alta demanda. O número de animes por Aí tem temporada que ver um monte de Enzo de 15 anos de idade discutindo comigo no Twitter. aumentou consideravelmente nas últimas décadas, principalmente após o aumento da popularidade de animes fora do Japão, em especial na China. No entanto, a quantidade de pessoas entrando na indústria tem diminuído por causa da alta demanda de trabalho e baixos salários. Editoras e produtores estão tendo complicações para encontrar estúdios ou staffs disponíveis para adaptações de anime. A solução acaba sendo ir atrás de estúdios que João, não tem um monte de diferença pra época da tecnologia, de como as coisas funcionavam, como o papel da época era mais dominante. Tô falando o seguinte, socialmente, né, culturalmente, foi outra coisa. Não tem como comparar, porque o mundo era muito diferente. Mas eu tô falando, olha a diferença de impacto cultural que essas coisas tiveram. Não dê uma de Enzo não, por favor. estão em alta no momento. Uma coisa muito importante de se notar é o quanto o público fora do Japão ganhou um pouco mais de relevância. Mangás com alta popularidade no ocidente parecem estar de alguma forma recebendo um tratamento especial. Se tratando do universo O Kagurabachi foi salvo pelo meme, depois virou uma história aparentemente boa, pelo que dizem. Foi salvo pelo ocidente. E Gachiakuta também é muito mais famoso no ocidente do que lá, né? de quadrinhos, podemos até mesmo notar algumas tentativas de adaptação de obras para o formato Webtoon, que é muito mais Cara, isso é bizarro. É bizarro ver que tem Fullmetal Alchemist em formato Webtoon, cara. Sei lá, não, eu já sou purista demais. Pra mim isso aí já é magia negra. famoso fora do Japão. Os serviços de streaming também têm investido cada vez mais em licenciamento de animações que façam sucesso no ocidente. Kaiju Number 8 conquistou muitos japoneses e mais ainda os ocidentais. Eu acho que não conquistou ninguém, na verdade, Kaiju Number 8. It's over. O anime Morreu. buscou aproveitar ao máximo essa oportunidade E, nossa, deu muito errado. Aquelas músicas da Netflix ali na abertura. Kaiju Number 8 só se fudeu, né, cara? com transmissões do primeiro episódio no Twitter, além de aberturas e encerramentos cantadas por bandas ocidentais famosas. Deu tudo errado. O que, pelo menos, eu nunca tinha visto acontecer antes. Já Gachiakuta, por conseguir se comunicar bem mais com o ocidente do que com o Japão, recebeu uma adaptação de altíssima qualidade pelos serviços de streaming. Altíssima qualidade não, uma direção fraca, a animação em alguns momentos é legal, mas o estilo do anime não tem nem 10% do estilo do mangá, né? Do impacto visual, das características marcantes. Foi uma adaptação, acho que bem porquinha, tentando botar momentos de Sakuga pra viralizar. Como uma tentativa de atrair o público japonês com a alta qualidade da animação e ainda lucrar bastante com o público ocidental. Mesmo a Shonen Jump não estando em sua melhor época, ela ainda possui uma grande oportunidade com a ascensão de Kagurabachi. Apesar de ter surgido e se popularizado como um meme, em especial no ocidente, a obra tinha qualidades que conquistaram aos poucos o público ocidental, e esse foi um dos fatores principais para a sobrevivência do mangá. A obra recebeu desde o início uma forte divulgação e tradução simultânea com os lançamentos semanais. Graças a isso, houve uma inesperada união entre os fãs ocidentais e japoneses, os Bat Bros, termo usado até entre os japoneses, tá? Com o tempo, Kagurabachi se tornou o Battle Shonen sem anime mais bem sucedido do mercado, e com a capacidade de agradar tanto japoneses quanto ocidentais, com seus combates dinâmicos e ambientação sombria. Para se ter uma noção, dentro da Shonen Jump, suas vendas atualmente só ficam atrás de One Piece. Ou seja, já podemos considerar a obra um pilar garantido para o ano de 2026. A união dos fãs conseguiu evitar qualquer chance de Kagurabachi ser cancelado, seja comprando volumes ou até edições digitais da revista para poder votar na obra. O movimento se mostrou um símbolo de união entre fãs japoneses e ocidentais, como nunca antes visto, além de um grande potencial comercial. Mas a questão é, o ocidente se tornou realmente mais relevante para o mercado? O Japão sempre priorizou e continuará priorizando o seu país, e existem inúmeros motivos para isso. Por isso que eu acho que eles estão tentando angariar e treinar artistas ocidentais que querem fazer mangá, mas não para publicar no Japão, para publicar no ocidente. Os japoneses não têm o mesmo lucro no mercado internacional se comparado ao lucro interno no país. Ou seja, existe uma diferença de lucro dos volumes físicos dentro e fora do Japão. No exterior, as editoras japonesas ganham dinheiro por licenciamento. Isso significa que o lucro em vendas por volume vai para as editoras que estão distribuindo o mangá em seu país. No caso do Brasil, o lucro vai para a Panini, a JBC, a New Pop e por aí vai.
Além disso, a maioria dos leitores ocidentais acompanham as obras semanalmente de forma gratuita no Manga Plus, coisa que não acontece com a mesma frequência nos sites e aplicativos do Japão. Tudo pago. E raramente alguma coisa fica grátis. Onde é necessário pagar para acompanhar os capítulos recentes das obras. Tem alguns casos em que alguns capítulos podem ficar temporariamente gratuitos, mas é só em ocasiões especiais. Um outro motivo da relevância do Japão para as editoras está na importância da Tokia, um sistema que lista e ordena as obras dentro de cada revista, ajudando as editoras a identificarem obras que serão ou não descontinuadas pela falta de popularidade. A Tokia leva em consideração a votação dos leitores, o desempenho da obra no mercado e o conteúdo do capítulo da semana. Não só isso, mas também a Tokia da Shonen Jump, né? Que é a mais relevante de todas. A Tokia é determinada pura e simplesmente pela vontade do editor-chefe. Ponto. Não existe nenhum outro critério. Porém, os critérios que o editor-chefe usa tem relação a isso e também outras questões. Por exemplo, vai ter anime de algum dos mangás? Esse mangá ganha prioridade. Essa obra traz um público novo para a revista? Deixa no início. Essa obra, ela mantém leitores fiéis da revista, que já amadureceram e tudo mais? Deixa no final da revista. O final não é só obra que fica abaixo no ranking. São obras também que não renovam o público, mas que elas são muito boas, muito grandes, muito importantes. Então, indo bem. Então, pode ficar no final também. A edição é fraca. Vamos dizer assim, a edição é fraca, bota um piece no meio. Entendeu? Porque aí a pessoa pelo menos folheia metade da revista. Tem várias coisas e técnicas que eles usam para montar a revista. Mas, de fato, esses 3 elementos aí são importantes mesmo. Todo do capítulo da semana, para assim definir a relevância da obra dentro da revista. A classificação de uma obra muda com frequência, podendo indicar ou não se um mangá está indo bem ou mal. Tudo vai depender das circunstâncias e da maneira como cada revista avalia suas obras. O Japão ainda é o mercado central da indústria de animes e mangás, mesmo sendo evidente o crescimento da influência do Ocidente dentro do país, já que a necessidade por mais autores tem crescido, ao ponto das editoras investirem cada vez mais na procura por talentos fora do Japão. Parece que estamos vivenciando uma corrida por novos talentos fora do país, entre as editoras. Já nos animes isso acontece há bem mais tempo e já deu resultado, né? A quantidade de ocidentais trabalhando nos animes e fazendo cortes absurdos é bem grande. Tem vários brasileiros trabalhando nisso também. Para ajudar a adaptar obras isekais para mangás, ou até criar obras com a capacidade comercial de agradar japoneses e ocidentais. Podemos notar que nas últimas décadas houve um interesse crescente na obra ocidental agradar oriental em grande escala assim é muito difícil. Muito difícil. Você tem tipo um exemplo de sucesso, sei lá, grande, né? Que é Radiant. O resto é porque tem muita coisa envolvida, muita coisa envolvida. São de plataformas para potenciais autores estrangeiros publicarem suas obras e participarem de concursos internacionais, além de outras iniciativas que estão aos poucos surgindo e criando novas oportunidades. Dessa forma, fica bem evidente o quanto os estrangeiros têm se tornado importantes para a manutenção da economia japonesa, visto que o número de residentes estrangeiros no país atingiu um novo recorde já no início de 2025. Hoje, imigrantes representam quase 3% da população do país, só que nem tudo são flores. O inesperado aumento de estrangeiros... Primeiro que eles são super concentrados em poucas regiões, né? Você raramente vai encontrar imigrante no interior de Tóquio, no interior do Japão. E principalmente... Então, tipo, esses 3% estão em... 2 dos 3% estão em Tóquio e 1% está em Kyoto, sei lá. De turistas no país, tem criado inúmeras inconveniências para os japoneses. Após diversos incidentes, tensões políticas internas têm se agravado, gerando regras para restringir o acesso de turistas a determinadas áreas. A situação chegou ao ponto de incitar protestos pelo país, além de popularizar partidos políticos conservadores que antes não eram levados a sério. O Japão sabe da importância de estrangeiros para o estado atual do país, e muitos japoneses também temem por um aumento na xenofobia por parte de grupos extremistas. No geral, a necessidade de uma regulamentação mais rigorosa tem se tornado pauta política recorrente. Toda essa situação é muito complexa, indo muito além do mercado de animes e mangás. É nesse cenário que a indústria busca se adaptar. Essa não é a primeira vez que as revistas japonesas passam por uma grande crise mercadológica, e nem será a última que irá superar.
Podemos ver que o Japão está investindo bastante no mercado externo, mas sem perder sua essência. Quem sabe um dia se torne um pouco mais comum ocidentais alcançarem o sonho de publicar o seu próprio mangá no Japão. No Japão, Sinto que eu sou meio brutal com isso. No Japão não vai ser. Não vai ser. Não tem. É 1 em 1 zilhão. Não tem como. É melhor você aprender as técnicas de lá e publicar no Ocidente. muita coisa nesse vídeo Internacionalmente, né? É melhor. Você chega lá pelo sucesso. Você não vai chegar lá tentando nascer lá e crescer lá, né, com o seu mangá. Você vai chegar lá publicando no Ocidente, fazendo sucesso e chegando lá, como um produto já validado. pode me influenciar a criar muito mais conteúdos no futuro. Caso queiram se aprofundar ainda mais nesse tema, sugiro que deem uma olhada nos links que eu deixei na descrição, ou então que pesquisem por conta própria. Nesse vídeo, usei de base informações de vários sites diferentes, mas gostaria de fazer uma menção especial ao Analyze It, porque para mim eles são a melhor fonte de informação se tratando do mercado de mangás. Sério, o trampo dos caras é absurdo. Para quem busca se informar sobre o mercado, eles são a escolha certa. De toda forma, eu agradeço muito você por ter visto esse vídeo até aqui. Vídeo bom. Se gostou, não esquece. Vídeo bom. Vídeo bom porque ele basicamente falou as mesmas coisas que eu falei, só que eu falei antes, durante o react, ele falou durante o vídeo. Então se ele concordou comigo, obviamente o vídeo é bom, né? Vamos ser sinceros, o cara concordou comigo, logo é like. Só que eu não posso dar like porque eu tô no anônimo aqui, né? Mas é like no vídeo do cara. Simples assim. Concorda comigo, então o vídeo é bom. Discorda de mim, o vídeo é ruim. Eu vou compartilhar aí pra vocês. Quem quiser conhecer o canal, parece interessante. Ele parece discutir as coisas que a gente também discute aqui na live. Então, se você tem vontade de consumir mais sobre esse assunto, tá aí pra vocês.